No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Neste pós-tarde da Serra do Sol, a notícia chegou como uma neblina dura. Domingos Mendes faleceu ontem às 10 horas e 45 minutos, depois de viver 7 décadas de vida plena e dedicada à terra e ao seu povo. Ele nasceu na Casa Antiga da Rua Direita, em Vila das Flores, filho do sargento Manuel Mendes e da sábia Dona Maria. Ele foi o penúltimo dos 7 irmãos, todos chamados de José, mas com suas diferenças marcantes. O mais velho, José Antônio, José Vitor, José Pedro, José Custódio, e os gêmeos, José Américo e José Ferreira. A infância de Domingos foi marcada pela paixão de seu pai por hortaliças e batatas, que ele cultivava no pequeno quintal da casa. Seu pai ensinou a toda a família o valor de trabalhar duro e amar a terra. Essa lembrança permaneceu presente em seu coração até os seus dias finais. Como jovem, Domingos foi um estudante incansável na escola pública da vila, onde dominou as ciências naturais e literatura clássica. Ele se graduou em agronomia no Instituto de Estudos Rurais da capital e voltou para sua terra natal. Domingos dedicou 40 anos de sua vida à educação rural e à proteção ambiental. Ele foi professor de agricultura por 2 décadas na Escola Estadual João 23, além de fundador do Projeto Verde da Vila das Flores, que incentivava a preservação da Mata Atlântica local e o desenvolvimento sustentável. Seus alunos _start assistam. Lembram-se com carinho de seu olhar carinhoso, sempre orientado para a melhoria contínua na produção agrícola da região. Ele ensinou mais do que cultivo e ciclo das plantas. Ele ensinou paciência, respeito pela vida e valorização do trabalho. Domingos foi casado por 40 anos com Dona Maria Angélica, uma mulher de coragem e forte caráter. Juntos, eles criaram 3 filhos: Domingos Júnior, que se tornou médico em São Paulo; Maria Eduarda, professora e voluntária no Projeto Verde; e Manuelita, engenheira ambiental e mãe de seus 4 netos adorados. Os anos passaram, e Domingos viu sua esposa cair vítima do câncer em 2015, uma tragédia que marcou profundamente a vida da família Mendes. Mas ele continuou forte, dedicado às suas plantas, livros e aos seus alunos até o fim. A casa de Domingos era um santuário para os amantes do conhecimento. A biblioteca contava com milhares de volumes, desde obras clássicas da literatura brasileira até tratados científicos sobre agronomia e proteção ambiental. Na terça-feira passada, o programa Gente que Faz no canal TV Cidade dedicou uma matéria à memória de Domingos Mendes. Nela, foi ressaltado seu legado na área da educação rural e proteção ambiental, além do impacto que ele deixou nas vidas de milhares de jovens da região. No telejornal da Globo, Domingos foi lembrado como um homem sábio e respeitado, que dedicou toda a vida à formação dos jovens e ao cuidado da natureza. E, na rádio local, falaram dele com afeto, chamando-o de pai de todos nós. Na tarde de hoje, em sua casa, uma luz apagada caiu sobre a mesa de madeira onde Domingos escrevia seus poemas. Ali, ele transformou as palavras em imagens e sentimentos. Agora, suas palavras serão lembradas com afeiço e carinho, eternamente escritas na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. E hoje, aqui no Jardim das Flores, eles choraram e se abraçaram, como quando eram crianças. E, olhando para o céu, sentiram a presença do sargento Mendes, que ensinou a importância do amor à terra e ao povo. Aos 79 anos, Domingos Mendes foi enterrado na tarde de ontem, às 15h30, no cemitério da Vila das Flores. A cerimônia contou com a presença de centenas de pessoas que choraram e celebraram a vida de um homem que viveu para ensinar, cuidar e amar. E, naquela tarde, às 15h32, uma neblina suave cobriu a cidade da Serra do Sol. E assim,
Domingos Mendes foi lembrado, o sargento das flores, o médico dos caminhos, e o pai de todos nós. E ontem, Maria Luísa Santos, mulher sábia e nobre, faleceu às 4h30 da tarde, em seu querido domicílio, localizado na tranquila Rua das Flores, no bairro de Jardim São Pedro, onde passou quase 70 anos. Nasceu no pequeno povoado de Nova Esperança, em Minas Gerais, filha de um humilde casal que se dedicava à agricultura e que, desde cedo, a instruíram valores como o trabalho duro, a amizade e o respeito à vida. Formou-se em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde demonstrou um talento inato para a preservação da natureza e o cuidado com as criaturas viventes. Aos 20 anos, já era uma referência na área de conservação ambiental em seu estado natal. Maria Luísa foi diretora de um parque estatal, responsável por proteger diversas espécies ameaçadas de extinção, além de gerenciar a vida e a atividade do parque. Sua paixão pela natureza levou também a criar uma reserva particular em sua casa, onde cultivava plantas raras e endêmicas, cuidava de aves feridas e ensinava o valor da biodiversidade aos moradores locais. A professora também foi premiada com a Medalha do Mérito Médico, por seus esforços em reduzir a taxa de doenças em crianças em uma região de Minas Gerais. Além disso, recebeu o título de cidadã honorária pela inata habilidade de cuidar das pessoas e resolver problemas complexos em suas comunidades. A vida dela era simples, mas intensa. Acompanhava o crescimento da natureza à luz do sol nas manhãs de domingo, olhava os seus queridos livros antigos à noite, preparava com muito carinho pão de queijo para seus netos e cultiva orquídeas na varanda. Maria Luísa era lembrada em rádio, televisão e jornal como uma mulher que dedicou toda a sua vida às causas mais importantes: a preservação da natureza, a saúde das crianças e o bem-estar de sua comunidade. Seus netos _start assista _start assista. E sobrinhos _start assista. Sempre lembram dela como alguém que tinha uma forte conexão com o mundo natural, cuidando de tudo que existia em seu jardim e sempre compartilhando suas plantas e flores com os vizinhos. Ela era conhecida por sua coleção de orquídeas raras e exóticas, que lhe rendeu o apelido de orquídera. Aos domingos, Maria Luísa gostava de tocar violão em família, cantando canções tradicionais brasileiras. Seu som aconchegante e sua voz suave eram adorados por todos que a ouviam. Ela também era conhecida por sua habilidade de escrever poemas, muitos deles inspirados pela natureza e pela beleza do mundo ao seu redor. Maria Luísa foi testemunha de acontecimentos trágicos em sua vida, como o falecimento de sua filha e daquela que sempre quis ser mãe. Mas ela continuou forte, dedicando-se às causas mais importantes. Seu legado permanecerá para sempre na mente das pessoas e na história do Brasil. E hoje, ao entrar na Rua das Flores, a gente sente que a presença de Maria Luísa continua vivendo entre as flores e as árvores que ela cuidou por tantos anos. Ainda se ouve o som da chuva batendo no telhado de zinco de sua casa, como sempre fazia. E, sem dúvida, a sonrisa de Maria Luísa continua iluminando as vidas de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. E é assim como ela será lembrada, sentada na cadeira favorita da varanda, com um livro antigo em mãos e uma orquídea esplendidamente florida no braço, saindo do seu quintal cheio de flores e ervas, carregando uma vassoura e um pote de goiabada, sonhando com uma nova plantação de rosas e cantando uma canção tradicional ao som da sanfona. E é por isso que Maria Luísa Santos permanecerá para sempre no nosso coração, como um gesto, um olhar, uma voz, uma rua, um quarto e um cheiro inesquecíveis. Seu Jorge era uma espécie de sonho vivente naqueles dias de verão quebrados, quando o sol parecia nunca mais se pôr em Salvador. Era uma sensação que percorria as ruas do Pelourinho, onde ele cantava com tanta paixão que os telhados pareciam vibrar à sua voz. E eu, um jovem sonhador que andava através daquele labirinto de ruaças e calçadas, me deitada em uma cama de balde ao pé do mar, absorvendo cada nota que ele lançou para o céu. Seu Jorge era mais do que um cantor. Era uma força vital que desafiava as correntes do tempo e da vida, e a sua música era um testemunho vivo dessa resistência. Aquele grave timbre que saía de seu coração fazia vibrar as almas dos que o ouviam. Seu Jorge era o símbolo de uma cultura que se levantava do chão, em pé e orgulhoso de sua herança musical.
Aquele canto que ele fez nas ruas de Salvador foi a semente da sua música, que se espalhou como um rio encantado pela terra brasileira, através das favelas do Rio e até as salas de estúdio de Nova York. Ele conquistou o mundo com sua voz e sua paixão, sem esquecer onde vinha, daquele canto luso-africano que levava a MPB ao mundo. Eu lembro-me de uma tarde em que ouvíamos juntos Seu Jorge cantando Avelã, no Morro do Cantagalo, olhando para o mar e a cidade se abriu às nossas expectativas. Aquele instante é um dos mais belos que já conheci, um momento de pureza e autenticidade que a vida nos presenteou. Como dizia ele em uma de suas canções, toda vez que ouço a música samba, me lembro de onde vim e onde vou. Seu Jorge foi um caminhante da MPB, uma luz que iluminou o cenário brasileiro, mostrando que a música é vida e que a música é amor. E hoje, quando ouço Seu Jorge cantar Mais de um Jeito, lembro-me de aquelas tardes de verão em Salvador, do sonho vivente que ele foi e continuará sendo para muitos brasileiros. E senti-me grato por ter vivido nesse momento histórico da música brasileira, pelo carisma e pela autenticidade do grande Seu Jorge. Na terra dos 11 degraus e da tia que cuida, Belfort Roxo abriu seus braços para o menino que nasceu em um dia chuvoso de outubro. Aquele lugar, entalhado pelas mãos do Brasil, ofereceu-lhe as sombras das árvores e os perfumes dos frutos da terra. Lá, em seu berço humilde, nasceram também as primeiras notas da sua voz, cuja essência seria, depois, descoberta por todo o país. Naquele pequeno ninho onde em _start Iro se fundiam as muralhas, ele aprendeu a sentir os sons da vida, os gritos do futebol, as risadas da música e o sussurro do mar, que dista pouco de lá. A periferia carioca, com seus cânticos e silêncios, teceu a tela onde seria projetada a vida de Seu Jorge, cujos olhos verdes eram reflexo da natureza e do instinto que o impulsionava para o amor às artes. Nas rodas de samba da vizinhança, ele se formou em ritmo e cor. As batidas das tarolins marcaram seu pulso e as notas dos triângulos cantaram no seu peito, como um lirismo inerente à sua alma. E com os instrumentos improvisados, ele encontrou o meio para liberar a música que dormia em seu ser, a guitarra de madeira, os tambores feitos de latas e as flautas esculpidas na areia. Nesse cenário de resistência e amor pela vida, Seu Jorge construiu sua personalidade. A luta diária de seus pais e irmãos marcaram o seu ser, transformando-o em um guerreiro da arte e do amor. E a música, sempre presente, foi a sua salvação e testemunha da sua jornada, que transcorreu na harmonia das coisas, na dança das experiências e no canto eterno da vida brasileira. A juventude de Seu Jorge foi um laboratório de experiências e provas, uma escola sem muros onde os testes eram cada vez mais intensos. Chegou a viver em situação de rua, caminhando nas sombras da cidade, amarrado às costas de um destino incerto. Era o olho que chorava no meio do caos e a voz silenciosa que se esgueirava pelas ruas, enquanto as estrelas de futebol iluminavam os campos da capital paulistana. Naquele tempo assustador, o teatro e a música se transformaram em seus únicos refúgios. Eram áreas protegidas no meio do caos, como as tampinhas verdes de uma floresta tropical que oferecem repouso ao passarinho cansado. Neles, ele encontrou o sol e a chuva, o vento e a luz que iluminavam suas vidas. A palco era seu céu, as notas sua terra. Certo dia, Seu Jorge encontrou o berço de um novo universo no grupo de teatro da comunidade. Lá, entre os ladrilhos e a brumosa luz dos amanheceres, ele descobriu que havia espaços sagrados para seu coração e sua alma. E com o passar do tempo, seus colegas reconheceram o talento que dormia em suas veias e incentivaram a dedicação de um menino cansado, mas vencedor. Naquele tempo de solidão e dificuldades, Seu Jorge forjou sua personalidade e sua essência. Os anos que passaram foram como pincéis, modelando-se sobre seu rosto e seu espírito. Eles moldaram a visão de mundo do artista e sementes de criatividade nas sombras da sua alma. E por fim, surgiu uma força inata, uma luz que iluminou o caminho da sua vida. E foi assim que Seu Jorge encontrou seu lugar no mundo, no meio do caos e da loucura de um país que cantava, dançava e sonhava enquanto a bola rolava pelos gramados do mundo inteiro. A vida de Seu Jorge é um cântico à liberdade, uma ode à multiplicidade das coisas. Ele surgiu das calçadas da capital, saindo das penúrias e dos cantos esquecidos para pisar as alças do sucesso. Mas a glória não o fez esquecer a terra de onde veio, o Rio, aquela cidade que tem o mar em seus olhos.
Cru foi um misto de sonho e realidade, uma composição em que a voz dele, suave como as águas do Guanabara, encontrou harmonias com a batida da Bahia, o brilho de Salvador e o sabor do recôncavo. Era um olhar para a própria terra, um abraço de diversidade que vem marcando a história desse país. América Brasil, por outro lado, era uma declaração de amor e orgulho. Ele cantava ao Brasil como se tivesse 360 graus, como se fosse um globo giratório em que todos os cantos eram importantes. E a música, essa mistura de samba, bossa nova e MPB, era o lembrete da força do nosso povo, da riqueza de nossas raízes. E então veio o filme The Life Aquatic, uma jornada marcada pela música de David Bowie. Seu Jorge assumiu-se como um guerreiro da música, interpretando as canções do artista britânico em português e levando seu som para todo o mundo. Era um tributo, mas também uma homenagem àqueles que não se conformam, que preferem caminhar na borda da onda, buscando sempre novos horizontes. Mas foi nos filmes brasileiros, como Cidade de Deus e Marighella, que ele realmente revelou sua força e autenticidade. Seu Jorge foi mais do que um ator, foi uma presença, um testemunho vivo da vida no Brasil, da luta pela sobrevivência, do amor e da coragem em face do medo. E o reconhecimento veio, com prêmios e elogios de críticos e público alique. Mas para Seu Jorge, foi sempre mais do que um triunfo pessoal. Era a vitória de uma cultura, da música, do cinema e do teatro brasileiros. Era o reconhecimento daquele Brasil que vive nas ruas, nas favelas, no trabalho duro e na luta pela vida. E por isso que Seu Jorge é tão importante, porque ele é a essência mesma do Brasil, uma mistura de coisas diferentes, mas que juntas formam um todo inigualável. É o mar com a areia, o sol com a chuva, o carnaval com a lua. E é por isso que ele é uma luz no nosso firmamento artístico, um guia para quem sonha, um símbolo de que mesmo nas sombras mais escuras do mundo, há sempre um sol brilhante no horizonte brasileiro. Na periferia da vida, onde os sons se entrecruzam com as dúvidas e os desafios, Seu Jorge surgiu, uma voz que cantava a força do resgate e do amor. Ele foi uma luz no meio do café com leite da diversidade, uma espécie de estrela em um céu escuro de pobreza e incerteza. A vida dele era uma sinfonia dos riscos, dos cantos das ruas e da vibração do futebol no coração brasileiro. As comunidades dançavam a samba em festa, enquanto ele cantava suas canções para que as pessoas não esquecessem de onde vinham. Ele era o coro de uma história maior, a música de um país que sempre lutou por sua identidade. Era como se a vida fosse um filme e ele, um ator que vivia seus papéis com tanta sinceridade que acabava vencendo os maiores vilões: a pobreza, a desigualdade, o esquecimento das raízes. Seu Jorge representava uma superação, uma luta pela autenticidade, um olhar que ia além da fachada e buscava o verdadeiro coração do Brasil. Como um pintor que recria a natureza com pincéis de cor, ele valorizou as raízes culturais brasileiras. Seus versos eram os pétalas das orquídeas do Amazonas, e suas notas, as águas do Maracaju. Ele cantava a história de um país que não se esqueceu da sua rica herança cultural. Seu Jorge é lembrado como um embaixador da música e do cinema nacional, uma espécie de mensageiro que carregou as mensagens de amor, esperança e orgulho pelo Brasil. Ele inspirou gerações a acreditarem na arte como caminho de transformação, mostrando que é possível se levantar das ruínas do medo e do preconceito. Seu exemplo permanece vivo, como um símbolo de coragem, autenticidade e amor pela cultura popular. Ele garantiu-lhe um lugar de honra na memória coletiva do Brasil, um lugar que não será esquecido, pois ele é a voz da periferia, a luz da esperança. E em cada nota, em cada letra, ele nos lembra que somos todos uma parte desse grande mosaico chamado Brasil.